A África é um continente que precisa ser disciplinado por tudo aquilo que tem acontecido aqui dentro do nosso território nacional e pela história que condena muito o desenvolvimento africano. Para quem assistiu o vídeo que saiu ontem, sabe que a gente falou sobre a grande política em que os países africanos, né, os presentes países africanos, pretendem abraçar ferozmente, que é simplesmente pedir aí uma reparação histórica, responsabilizar os europeus por tudo aquilo que está acontecendo na África e por tudo aquilo que já aconteceu pelo apartheid, é, pelos danos morais, porque realmente eu acredito, né, como eu disse naquele vídeo, que toda a história africana existe mais sequela moral do que física, entendeu? As sequelas morais que a colonização deixou nunca serão apagadas. E se forem apagadas daqui a 200 anos, 300 anos, não sei, talvez. Mas o que nos interessa hoje não é falar sobre esse é um assunto que vamos falar num outro dia. Aqui é mesmo sobre a disciplina que os países africanos devem ter. Um outro tema que eu também queria trazer aqui com vocês é relativamente a exemplo que a África deveria ter como um símbolo de desenvolvimento, ou símbolo de trilha, entendeu? Porque a gente vê que os países africanos, quando estamos a falar sobre desenvolvimento, eles acabam olhando muito nesse lado da Europa, dos Estados Unidos da América, ou até mesmo da China. Mas acabamos nos esquecendo que aquilo que a gente acredita ser desenvolvido, no final das contas, acaba ser o nosso maior inimigo, que acaba alienando o povo, porque são degraus tão altos que a gente acaba a ficar alienado. Olhamos e falamos, não conseguimos. Porra, mano, chega, é aquilo. Esse é mais um daqueles vídeos onde eu meto a boca no trombone. Se inscreva no canal, ative as notificações, esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Eu sou o Nuno Dalino, você me acompanha aqui a partir do canal 41. Vamos falar sobre a disciplina que a África deveria ter e também vamos dar uma ênfase sobre o exemplo que a África deveria seguir. Os países africanos deveriam ter disciplina, entender que quando se trata de desenvolvimento, deve-se olhar para si mesmo e aprender a fazer negócio. Deveria capacitar as pessoas, capacitar os jovens e para quem não sabe, a África é um continente com maior número de jovens. E boa parte, né, se a gente não falar todos esses jovens, estão inclusos aí na camada baixa, camada ali, nível, classe média ou classe alta, é tudo de filho de político ou mesmo os políticos. Então isso acaba sendo muito prejudicial para a população. Agora, vamos falar, existem conversas atuais onde a gente observa ferozmente um grande envolvimento dos países africanos com a China. Esse envolvimento que a África tem com a China acaba sendo um pouco ilusionista por causa do nível de desenvolvimento que a China acaba incorporando dentro do território africano. Até 2010, o investimento da China no continente africano era mais ou menos ali de 10 bilhões de dólares. Só que de 2010 até os dias atuais, estamos a falar de quase 150 bilhões de dólares. É um dinheiro que nunca jamais se viu. São tanto investimento, mas todos esses investimentos, se você for pesquisar, nenhum deles foi, por exemplo, direcionado à saúde ou foi direcionado à educação, entendeu? A África é o continente que pula de galho em galho, né? De cama em cama. Não que seja uma vadia, mas porra, pula de cama em cama, entendeu? Cara, eu amo minha África, mas é isso que acontece. Às vezes devemos falar a verdade. Saímos da mão dos europeus, fomos na mão dos Estados Unidos da América, depois pulamos para a mão da China e Rússia. São todas camas que a gente já tem contrafeita, estamos a deitar e as consequências são muito altas. Eu acho que a África deveria aprender com o exemplo dos Estados Unidos da América. Depois da descolonização, os Estados Unidos da América se interferiram muito nos países africanos e a gente viu no que acabou, né? Temos aí a Somália, que ficou totalmente destruído, temos os países do Sahel, e agora o envolvimento chinês e o envolvimento russo está a ser feito de uma forma muito rápida. Pela primeira vez, a Rússia vai instalar uma base militar dentro do território africano, lá no Sudão. Sudão é um território que tem muito recurso natural, né? Tem muito petróleo. Além de ter muito petróleo, aquela é uma região de guerra. Lá é um campo de batalha. Então, mano do céu, já? Até dor no peito. É? Mas é isso aí. A China também já tem base militar. Os Estados Unidos da América têm a base militar lá no Níger, nessa parte do norte, né, ou do chifre da África, será um campo de batalha de grandes potências. Enquanto a China, a Rússia e o Ocidente lutam por um pedaço africano, a África está se deitando na cama de todo mundo. Isso é muito perigoso. É como se fosse uma mulher tentar gerir dois homens.
Por que eu sempre dou analogia de mulher nessa merda? Ah, desculpa, mulheres. Desculpa, não é nada contra vocês. Desculpa, eu respeito muito as mulheres. Eu amo todas as mulheres do mundo. Mas é isso aí. Eu acho que você conseguiu pegar aí o meu raciocínio, né? Vamos lá dar as cronologias dos pontos que eu trouxe aqui sobre a disciplina. A África deveria ter disciplina e parar de pular de galho em galho. Entendeu? Não é muito saudável pular de galho em galho. A gente viu o que deu quando a gente estava na mão dos Estados Unidos da América. Agora, né? Estamos aí se entregar na mão da China. E o mais ruim de tudo isso é que os presidentes que mais recebem investimento chinês, quando vem a público falar, dizem que não, nós estamos muito ansiosos em fazer negócio com os Estados Unidos da América, nosso foco é fazer negócio com os Estados Unidos da América. Mas no final das contas eles vão buscar dinheiro na China. Ah, China, 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 China. A China entrou tanto nos países africanos, sem as pessoas a perceberem, que às vezes a gente esquece do nível de influência que a China tem na África. Um bônus aqui. A China, em 2010, disponibilizou 200 milhões e também disponibilizou empreiteiras para poderem construir a nova sede da União Africana. A custo zero. Ele simplesmente ofereceu, é uma oferta para mim, para vocês, entendeu? É uma oferta para vocês. Para todo angolano e não só amante de desporto, já poderá adquirir seu produto online em todo o território americano. Claramente essa é uma marca distinta e foi desenhado por um angolano benguelense. Vai lá, visite o site e degusta, se delicia de produtos angolanos. O link está aqui na descrição e no comentário fixado. Vamos ao vídeo. Agora vamos falar sobre o exemplo que a África poderia ter. No meu ponto de vista, a África poderia ter um exemplo de caminhar em direção ao desenvolvimento à América Latina. A América Latina, eu acho que é o único continente que está aos pés para ser comparado com a África. Entendeu? O ponto? Vamos lá. A América Latina e a África têm muito em comum. Primeiramente, a colonização. Tudo bem, não dá. Não existiu colonização na América Latina do jeito que aconteceu na África. Eu sei. A América Latina, desde muito tempo, foi tratado como um celeiro, foi tratado como um armazém, foi tratado sempre como um cofre. Já a África sempre foi tratado como um carro velho para tirar as peças, entendeu? Então, esse nível de tratamento que a América Latina recebeu acabou ajudando muito quando a Espanha e outras potências decidiram sair de lá. Decidiram não, foram obrigadas a sair de lá. O primeiro país a declarar a independência foi o Haiti, né? Mas vamos deixar o Haiti de parte. O Haiti é um país fudidíssimo, então vamos deixar de parte. Tem aí o Paraguai. O Paraguai basicamente foi o primeiro país latino a receber independência, que foi em 1811. Então é muito tempo de experiência. Claramente eu sei, né, que todos esses países, tem Paraguai, Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia, México, Equador e Brasil, Peru, todos esses países que eu estou a citar aqui, têm mais de 200 anos de independência. Fora aí, talvez, o Uruguai, que vai completar em 2028 200 anos de independência. Todos esses países, olha, o Uruguai ganhou a independência do Brasil, para quem não sabe. Todos esses países, numa escala de 0 a 10, 8 de experiência, tenho 8 de experiência. Talvez se os países africanos conseguirem olhar para a América Latina, olhar para a história desses países latinos, né? Talvez as coisas poderiam andar de uma forma mais susceptível, porque o que eu vejo nessa governação de pessoas corruptas, de partidos que se perpetuaram no poder, nepotismo e tudo mais, eu acabo observando uma rápida vontade de querer desenvolver. Existe caminho a ser andado, existem exemplos que já estão ali, só precisamos mirar em lugar certo. Não estamos a mirar em lugares muito errados, como os Estados Unidos e a Europa como um símbolo de desenvolvimento. A África deveria mirar na América Latina. Nem também na Ásia, deveria mirar na América Latina. É muito mais fácil aprender com os latino-americanos do que aprender com os europeus. Então, consegue me entender? Porque se a gente vê, né, por mais que muitos países latinos estão todos fodidos, a gente consegue ver pelo menos um nível de organização em certos países. O Brasil não é mil maravilha, mas é organizado. Temos o Paraguai, não é mil maravilha. Paraguai não. Uruguai, não é mil maravilha, mas está lá. Temos a Argentina, entendeu? Não é mil maravilhas, mas também é um símbolo de desenvolvimento. É um símbolo de economia.
O Brasil já não se fala, meu parceiro. Estamos a falar da maior economia da América Latina. Então, é um exemplo a ser seguido. É um exemplo a gente observar. Temos o Chile, então a gente pode ver que países pequenos, países que têm o mesmo nível de influência, países que têm o mesmo nível de crescimento, aqui na África, como por exemplo a Guiné Equatorial, poderia mirar no Chile, por exemplo, para estabilizar a economia, para aprender, se bem que eles são ditadores. Então, esses presidentes acabam atirando tão alto que eles, quando observam que não vão conseguir, eles roubam o país. Então, a América Latina é um bom exemplo. Tem o próprio Brasil, um país gigante como a República Democrática do Congo, poderia seguir os passinhos que o Brasil já deu no passado. Não dá. Essa tua analogia, por mais que seja certo que temos que mirar o nosso nível de desenvolvimento nos países latinos em vez dos países europeus, vai atrasar um pouco, porque tem aquela questão do tempo, do ambiente, de adaptação. Por isso que eu digo, a adaptação será muito mais difícil porque nós estamos num mundo dinâmico, 10 vezes mais dinâmico do que foi há 30 anos atrás. Isso tudo poderá nos levar até aos livros, ler a história. Não precisamos passar por tudo que os latino-americanos passaram, mas podemos ler a história, aprender aquilo que eles já foram fazendo. A gente aprende muito mais lendo e vendo do que imaginar, entendeu? Vamos parar de imaginar um desenvolvimento como os Estados Unidos da América, porque nós estamos muito longe. Vamos mirar naqueles que realmente podem ajudar sem segundas grandes intenções, porque é impossível, né? Um país ajudar o outro país sem segundas intenções, mas não sem grandes segundas intenções. Então, é importante a gente olhar esse ângulo como jovem, para que amanhã, quando a gente dirigir o país, saber onde mirar, entendeu? Devemos mirar em lugares certos. Por exemplo, nós não poderemos esperar uma infraestrutura boa sem pelo menos a gente ter uma organização burocrática eficiente. As coisas não vão andar, entendeu? Os dinheiros vão se perder, o dinheiro que era para ter investido na infraestrutura vai ser roubado, porque a nossa burocracia é muito desorganizada. A África não é um continente onde você encontra países organizados. Temos exceções, entendeu? Algumas ilhas, como as Ilhas Seychelles, temos também um exemplo como a África do Sul, temos um exemplo como a Namíbia, entendeu? Mas temos o Marrocos também, mas gurus mesmo, tem uma Tunísia, né? Por mais que tenha para a Tunísia, mais ou menos. Mas um outro exemplo que não pode ser levado em pé da letra, talvez, em certas cidades, é a própria Nigéria. A Nigéria é um país guru que tem como exemplo de desenvolvimento os Estados Unidos da América. A gente vê do jeito que ele está. Está tudo dividido. De um lado são os muçulmanos, do outro lado são os cristãos. Ele luta. Quando se encontram, aquilo o bicho pega, meu parceiro. É pau para todo lado. É para prontos. Então a gente vê que quanto mais a gente tenta mirar alto, a queda é muito maior. Nós poderemos atirar em países como o Brasil, podemos atirar em países como o México, que é a segunda maior economia latina, podemos atirar no Chile, Venezuela não, esquece Venezuela, entendeu? Temos ali outro país também pica das galáxias que é Panamá não, porra, Panamá. Cara, são poucos países latinos que estão bons. Estou a ver aqui agora que quase tudo está fudido. Mas esses três países, são quatro países, né? O Brasil, Colômbia, Chile e Argentina. São países exemplos. Mas é isso aí, eu acho que vocês conseguiram entender o meu ponto de vista. Agora vou dar aqui um resumão em menos de 2 minutos. É o seguinte, a África deveria ter disciplina e aprender com os erros do passado e saber que o desenvolvimento requer esforço e requer emancipação. Nós devemos aprender a gerir aquilo que é nosso. Nós devemos parar de pular de galho em galho. Sempre que uma nação grande nos decepcionar, a gente vai na concorrente, não fica bom. Entendeu? Não fica bom. Quem sempre sai a perder são países africanos. Hoje a gente está a dever muito à China. Eu garanto que quando a China também começar a se complicar com os países africanos, quando a China começar a querer bases militares em todo o canto, quando a China quiser querer mandar nos presidentes, nós vamos pular diretamente nas bolas da Índia. Entendeu? A Índia é uma economia muito forte que também só está em crescimento. Então, é um outro caminho onde é o próximo ponto onde a África vai se deitar, entendeu? E também, se não for na Índia, pode se deitar na cama do Japão, por exemplo,
ou da Coreia do Sul, por exemplo, que são também boas economias, ou vai voltar nas mãos da Europa. Então, nós devemos ter noção que sempre que a gente recorre a outras nações para poderem segurar a nossa economia, a gente acaba se entregando, a gente acaba dizendo que, olha, nós não somos capacitados. Eu acho que a África precisa ter disciplina concernente a influências estrangeiras. Outro ponto que a gente tratou aqui no vídeo é sobre a influência que a África deveria ter como símbolo de desenvolvimento. A América Latina é um bom exemplo. Tem 4 países que são excelentes para tirar exemplos em países como os países africanos. Temos o Brasil, em primeiro lugar, temos a Argentina, temos o Chile, temos a Colômbia. São países que, por mais que não são um país desenvolvido, em especial o Brasil, é um país que tem uma economia muito forte, tem uma economia diversificada. Tem lá seus problemas sociais, tem lá seus problemas políticos, tem lá seus problemas econômicos, mas é um exemplo a ser seguido. O Brasil vai deixar as economias no chinelo, porque muita gente subestima o Brasil. Temos também a Argentina, que tem uma economia que por muito tempo já foi forte, noutra hora já foi a maior da América Latina. Mas também existe lá uma organização, né, das empresas, de como o governo já funcionou no passado, que poderia ser muito bem aplicado em certos países africanos. Temos o Chile, que é uma economia estável. O Chile passou por muitas adversidades, ditadura e tudo mais, conseguiu se libertar e hoje em dia se ergueu. Parece que é a Alemanha da América Latina que deu certo. Então, são um exemplo a seguir. Então, são esses países latinos que poderiam dar um bom exemplo aos países africanos. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Diz aqui embaixo o que você achou. É a terceira tentativa para gravar esse vídeo. Esse vídeo queria gravar lá na rua, tinha boa de barulho. Depois fui no outro sítio, tinha boa de barulho. Então decidi gravar aqui em casa, tarde da noite. Falou, bom parceiro? Se inscreva mesmo no canal. Vale o esforço da análise que eu tenho dado aqui. É isso aí, meu parceiro. Nos vemos na próxima. Beijão.